Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Manuel da Silva e estamos aqui para mais um episódio do Gerado Cast, gerando corações disponível para o reino do Senhor. E seu apoio é muito importante para que esse vídeo possa chegar até outras pessoas e vida seja impactada e transformada através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem muita demora, fica aí com a gente que está começando mais um episódio do Gerado Cast. E no episódio de hoje, é com grande honra que eu recebo na mesa do Gerado Cast a minha amiga e diaconisa Thalita Mello. Thalita, que ela serve como diaconisa na nossa igreja Gerados no Calvário e também é esposa do nosso pastor Nathaniel Mello. Thalita, ela que atua diretamente na liderança das mulheres, que é líder da LEB, que é Leitura Essencial da Bíblia, leitura para os nossos jovens e adolescentes, e também ela atua diretamente na mídia da nossa igreja, justamente está atuando diretamente também na Gerado Cast, ela que faz os cortes e publicações. Então, Thalita, seja muito bem-vinda, eu creio que vai ser um tempo esclarecedor, tanto para mim e para aqueles que estão nos ouvindo. Então, seja muito bem-vinda à mesa Gerado Cast. Muito obrigada, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. É um prazer ser convidada, né? Nesses primeiros caminhares aí. Amém. E eu espero contribuir, né, para o assunto que vai ser tratado. Thalita, eu sei que você nasceu num berço cristão, ou seja, quando você nasceu, seus pais já serviam ao Senhor. E eu sei que na vida de todos os cristãos e aqueles que têm um encontro com o nosso Senhor, existe aquele momento de virada, que entendemos quem de fato o Senhor é para as nossas vidas. E eu gostaria de saber de você qual foi esse momento que mudou na sua vida e na sua história. Bom, Manuel, de fato, quando eu nasci, os meus pais eles já eram cristãos. Então, desde já eu quero louvar ao Senhor, porque nascer em berço cristão tem sim um valor, né? Eu participei das escolinhas bíblicas dominical, salinha das crianças, adolescentes. Maravilha. Eu, desde pequena, já estava envolvida ali na igreja, né? Então, já cheguei a ser até regente também de conjunto. E quando eu tinha mais ou menos 17 anos, o Senhor me deu a oportunidade de estudar direito, uma bolsa que foi 100%, né? Isso já é até Que bom, hein? Uma das minhas orações que foram respondidas. Então, eu saí do Ceará, porque eu sou do Ceará, Guaraciaba do Norte. Então, saí do Ceará e vim para o Rio de Janeiro. Mas a verdade é que esse tempo que eu vivi na igreja, eu não tinha um conhecimento muito a fundo a respeito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Mas, depois de um tempo aqui no Rio, eu comecei a ouvir as pregações de um pregador muito cristocêntrico. O nome dele é Pastor Edi. Você conhece esse cara? Meu Deus do céu. Então, o Pastor Edi, nas suas pregações, a gente sabe, ele era muito cristocêntrico. E quando ele começava a pregar a palavra, ministrava a respeito da pessoa de Cristo, conforme ele ia ministrando a respeito da pessoa de Cristo, da obra que Jesus fez, né, por nós, quando ele falava sobre o pecado, quando ele falava sobre arrependimento, o Senhor, de uma certa forma ali, ele começou a abrir o meu entendimento, sabe? Não era algo elaborado, era a verdade da palavra ali falada. Então, a partir daquele momento, eu posso considerar que foi ali que começou a minha conversão. Mas, em mais ou menos 2018, eu tive uma experiência fantástica com o Espírito Santo. Meu Deus. Em um dia, quando teve uma reunião de jovens, o Espírito Santo ele veio sobre mim de uma maneira muito poderosa, que eu não sei explicar para você a maneira que foi, mas eu sei te dizer que esse derramado do Espírito Santo sobre a minha vida lavou a minha alma.
lavou a minha alma ao ponto de a junção de entender Cristo e o que ele fez, né, por mim, a obra dele por mim, somado a esse derramado Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, me levou a conversão verdadeira em Cristo, né? A amar Jesus, a saber que de fato Ele era o Senhor e Salvador da minha vida. Então eu considero esses dois momentos, né, os principais no sentido de me levar a Cristo, a entender quem Ele era, a uma conversão genuína. Então foi um lavar de alma e também entender sobre a pessoa de Cristo e a obra, né, que Ele fez na minha vida. Que E maravilha. o que mudou, né, que foi a pergunta que você me fez, muda tudo. Muda a mente, muda as atitudes, Glória a Deus. muda o coração. Então, não mais eu era aquela menininha, né, que veio do Rio de Janeiro, veio do Ceará, sem saber quem era Cristo. Agora eu sabia que Ele era o Senhor e Salvador da minha vida. Eu sabia que Ele tinha planos para mim, eu sabia que Ele tinha propósitos na minha vida. É tanto que, depois que aconteceu isso, a abertura de mente, o abrir do coração, a transformação no coração, o Senhor, Ele me deu mais sensibilidade do Espírito Santo. Eu senti isso, hein? de modo que Ele abriu os meus olhos para entender a respeito do que Ele tinha para mim, quais eram os propósitos dEle na minha vida, em que Ele queria que eu atuasse no reino para Ele, né? Em que área. E hoje eu sou muito feliz porque a graça de Deus me encontrou. Glória a Jesus. A graça de Deus nos encontrou, Glória né? a Jesus. Então, foi dessa forma. Foi de um jeito simples, mas totalmente transformador, que impacta a minha vida. Até hoje vai impactar para sempre. Isso vai reverberar na eternidade. Que maravilha. Eu também gostaria de saber de você, assim, quando a gente é criança, a gente tem sonhos. Sim. A gente tem sonhos Vai me fazer chorar, hein? a gente tem sonhos e alguns desejos. Alguns sonhos quando você era da infância, quando você era adolescente. Uhum. Se realizou alguns sonhos seus, né? Vai me fazer chorar, Manuel. Eu gostaria de saber. E o povo também, eu sei que está curioso para saber. Olha, eu tenho uma história muito linda com Jesus. Quando eu tinha 17 anos de idade, né, bem perto desse período em que eu estava vindo para o Rio de Janeiro, eu ainda não sabia o que me esperava, de fato. Eu só sabia que eu vim fazer faculdade. Mas com 17 anos de idade, eu até pensei em trazer essa folhinha, caso a gente falasse disso, mas eu não trouxe, eu deixei ela lá. Fica Mas para a próxima. eu realmente escrevi, eu tenho ela até hoje lá guardada. Eu coloquei alguns desejos do meu coração que eu tinha, que eu queria que se realizasse, e eu sabia que só quem poderia realizar era o Senhor, de acordo com a boa vontade dEle, claro. Então, eu lembro que pelo menos 3 coisas eu pedi ao Senhor. Então, conta aí para nós, hein? Queremos saber. A primeira delas, eu pedi o batismo no Espírito Santo. Que benção. E como eu falei para você, o Senhor, Ele me encontrou num lavar de almas, né, de alma, em 2018, e ali eu recebi o Espírito Santo assim de uma forma ainda mais poderosa. O Espírito Santo já habitava em mim, sabe? Mas lá foi de uma maneira, sabe, derramada mesmo, de uma proporção ainda maior. Que maravilha. E a segunda coisa que eu sabia que era algo que iria impactar, sim, na minha vida espiritual, porque é bíblico, é o casamento. Que benção. E eu falava para o Senhor, Senhor, que o Senhor possa me dar um marido que te ame mais do que ame a mim mesmo. Isso com 17 anos de idade, sabe? Mas eu já tinha um temor ao Senhor, então, que benção. Graças a Deus que eu soube orar também, né? Então, o Senhor, eu pedi isso, me dê alguém que ame o Senhor mais do que ame a mim mesmo. E o Senhor me deu um pastor. Que maravilha, hein? E eu louvo ao Senhor, né, porque Ele é aquele que realiza sonhos. E a terceira coisa que eu pedi ao Senhor era a respeito do meu sustento, né, o meu trabalho. Na época, na minha cabeça, né, eu escrevi. Se eu não me engano, eu escrevi assim, Senhor, que eu possa ganhar na minha profissão, onde eu atuar, pelo menos R$3.500. Meu Deus. Eu vejo o Senhor tá me sustentando de todas as formas possíveis e me abençoando, né, de forma financeira também. E o Senhor é bom.
E esses foram os meus pedidos de oração a ele. E aí, em último lugar, tipo, em observação, eu deixei na folha assim: como eu vou conseguir isso? Aí eu Meu coloquei Deus. assim, ó, em primeiro lugar, buscando o Senhor em oração. Então, eu quero falar para aqueles que nos ouvem, busque o Senhor em oração, porque o Senhor é aquele que está ouvindo as suas orações. E Ele Aleluias. pode responder, e Ele quer responder suas orações, sabe? E Ele quer responder de maneira que seja boa, perfeita e agradável. Às vezes, de fato, nós pedimos algo, né, que não é a vontade do Senhor, mas eu tenho certeza que é a vontade do Senhor que você coma do melhor dessa terra. É a Glória a vontade do Jesus. Senhor que você tenha um bom casamento e que nós possamos estar sempre, né, seguindo os princípios bíblicos, porque é ali, sabe, dentro da vontade do Senhor que Ele vai nos abençoar. Amém. Glória a Deus. E existe um tema que vamos estar abordando hoje, e esse tema tem tudo a ver com seu testemunho e com o testemunho daqueles que têm um encontro com Cristo Jesus. E esse tema, essa palavra se chama graça. Paulo, ele deixa bem claro lá em Efésios, que vai falar assim, em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo, ele deixa bem claro que nós não somos salvos pelas obras, e somos salvos pela graça e pela fé. Então eu queria saber um pouco sobre dessa graça, que muitas das vezes muita gente se confunde essa graça que tem nos apresentado. Nós sabemos que a graça de Deus, ela está na Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse. Muitos falam que, a gente costuma até falar mesmo, né, que nós estamos vivendo o tempo da graça, né, e o Antigo Testamento era o tempo da lei. Mas se você for ler a Bíblia com calma, você vai verificar que desde Gênesis, né, nós vemos o Senhor usando da sua graça maravilhosa para com a vida do homem. Então, nós vemos lá no Jardim do Éden, quando Adão peca, o Senhor, ele já os cobre, né? E isso já demonstra a graça de Deus. Se fosse pela lei, eles já estariam mortos. Mas o Senhor os cobre, né? Dizendo que está com eles. A graça, no grego, significa charis, que significa favor imerecido. Então, a graça de Deus, de uma forma não tão abrangente nesse momento, ela significa um presente. É um presente que Deus dá ao homem, e nós sabemos que esse presente a gente não consegue retribuir e nem mesmo nós merecemos. Então, imagina só alguém que, de forma prática, alguém que nunca te fez o bem, alguém que é o teu inimigo, alguém que não tem dinheiro e não tem recursos, né, para te devolver algo, você chegar para ele e falar assim, olha, aqui, a melhor casa para você, a mansão aqui nos melhores bairros do Rio de Janeiro. Né? Imagina só como essa pessoa vai ficar. Ela não vai nem acreditar no que você está falando para ela, porque, em primeiro lugar, ela não tem como te retribuir esse presente. E, em segundo lugar, ela é imerecedora, ou seja, não tem mérito nela. Ela não tem nada nela que você possa dizer assim, olha, essa pessoa merece esse presente. Então, a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela significa isso. É uma graça, é um favor totalmente imerecido, um presente que a gente não pode retribuir e também nós não temos mérito nesse presente. Ele simplesmente é dado, é favor, é graça de Deus. Amém. E eu gostaria de saber o que é a graça para você de Deus na expectativa na Bíblia. Quando nós falamos de graça na perspectiva, né, da Bíblia, nós iremos encontrar, como eu falei, a graça de Deus desde Gênesis até Apocalipse. Então, a graça, ela está na vida das pessoas, do ser humano, no dia a dia. Ela está em tudo. Mas, inicialmente, eu gostaria de abordar dizendo que uma das formas, né,
que a graça ela se manifesta de forma maior e que a Bíblia ela vai enfatizar ainda mais isso é dentro da graça salvadora. Dentro da graça salvadora, Manuel, nós temos um Deus todo-poderoso salvando Amém. um homem totalmente pecador. Como você falou, né, em Efésios 2, versículo 8, do 8 ao 9, nós vemos que Deus ele salva o ser humano e ele salva através da graça de Deus. Romanos vai dizer no capítulo 3, versículo 24, que Deus ele nos justifica de forma gratuita. Isso significa o quê? Que a justiça de Deus, quando Deus olha para nós, agora ele não vê pessoas merecedores da ira, mas elas são pessoas justas. Não porque nós somos justos, mas porque Jesus, através da graça salvadora, Glória a Deus. ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, a dívida que estava sobre nós, agora não está mais. A culpa que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele, sobre os seus ombros na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos a respeito da graça salvadora na Bíblia, nós temos essa graça como a pontual, a central, digamos assim, quando nós olhamos na perspectiva bíblica. Mas nós podemos também lembrar que a graça salvadora, né, dentro da vida do cristão, ela é fantástica. Porque, estendendo um pouco mais, a graça vai dizer na palavra de Deus que ela é uma graça que nos ensina. Então, além de ser uma graça salvadora, ela também tem o poder de nos ensinar. E nós vemos isso em Tito 2,12, que vai dizer que a graça de Deus ela é poderosa, não somente para nos salvar, mas também para nos fazer andar conforme a vontade de Deus. E também, dentro da perspectiva da Bíblia, nós podemos também identificar a graça como sustentação. O que Deus fala para Paulo? Ele fala o seguinte: olha, Paulo, a minha graça te basta. Né? Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, na caminhada cristã, quando nós estamos, sabe, quase desviando, quase acabando, né, com a perspectiva de continuar a caminhada, o Senhor, ele, com a sua graça, ele vem sobre nós e diz, olha, aqui, graça sobre você, para que você possa caminhar Amém. mais e mais. Também, dentro da perspectiva bíblica, nós temos o Senhor agindo com graça e misericórdia sobre todos os homens. Quando nós falamos de graça, às vezes já vem logo a graça salvadora, porque, como eu falei, ela é a central ali, né, que nós consideramos uma das maiores graças do Senhor. Mas a graça de Deus, ela envolve a vida do ser humano por completo. Então, estar com saúde é graça. Ter família é graça. Respirar é graça do Senhor. E é incrível porque essa graça ela nos é dada, como eu falei, sem cobrar nada em troca. Então, a graça do Senhor, na perspectiva bíblica, ela vai permear, né, primeiramente, centralmente, dentro da graça salvadora. Depois, ela vai se perpetuar dentro do ser humano que foi salvo, né, sustentando ele, ensinando ele a viver conforme o Senhor, para agradar ao Senhor e também, de forma geral, na vida de todos os seres humanos. Atuando na saúde, atuando na família, dando o sol de cada dia, dando a chuva para todos, dando oportunidade para todos. Então, essa graça, ela não só fica, né, em um ponto específico, mas ela se abrange para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Isso é lindo, porque o Senhor, ele simplesmente dá porque Ele é bom. Isso demonstra a bondade dEle. Então, somos agraciados todos os dias, né? Todos os dias da nossa vida, a graça de Deus está sobre nós. Que bênção, que maravilha. E a graça de Deus, ela tem a ver com a relação, com alguma relação esforço humana? Ou seja, eu tenho que fazer algo para receber essa graça? Ou o que é que eu tenho que fazer para receber essa graça? Ou ele dá assim como se fosse do nada? Ou eu tenho que fazer alguma coisa para receber essa graça? Quando nós falamos de graça nesse sentido, né, do esforço humano,
a gente sempre precisa lembrar, principalmente dentro da graça salvadora, o que significa a graça. A graça é favor e merecido. Então, o próprio nome já responde. Não existe mérito do homem. É somente o Senhor atuando. Principalmente, e aqui eu quero deixar e pontuar bem claro, que principalmente na graça salvadora, não existe nenhum esforço humano. Ela independe do esforço humano. Ou seja, não preciso fazer algo para alcançar a salvação. Ela me é dada simplesmente pelo que Cristo fez na obra da cruz do Calvário. E, apesar de ser algo muito simples quando a gente fala, é interessante porque quando a gente vai falar para as pessoas, por exemplo, olha, o Senhor ele te salva através da sua obra na cruz do Calvário, você precisa somente crer. E aí ela fica assim, mas como assim eu vou receber um presente desse tamanho, vou ser perdoada por todos os meus pecados e eu nada vou fazer por isso? Porque a gente tem aquilo, né? Automaticamente, se eu dou para você essa caneca, você vai querer me retribuir alguma outra coisa de volta. Mas o Senhor, ele nos dá a salvação de graça, pela graça, né? É logicamente que teve um preço e esse preço custou preço de sangue, mas o Senhor, ele pagou, né, pelos nossos pecados ali na cruz. Meu Deus. E hoje o Senhor derrama sobre nós essa graça salvadora sem nenhum mérito humano. E nós podemos até falar também que a graça de Deus, embora não exista a atuação do esforço humano, nós podemos dizer que quando a graça de Deus vem sobre a vida do salvo, ela automaticamente, nas obras do salvo, vai gerar esforço. Entende? É diferente. Eu não me esforço para alcançar a graça salvadora. A partir do momento que a graça salvadora me encontra, ela me impulsiona a trabalhar, ela me impulsiona a me esforçar, ela me impulsiona a viver de forma piedosa. Ou seja, orar ao Senhor, estar ali em jejum ao Senhor, buscar a Ele, trabalhar na obra dEle. Então, nós não nos esforçamos, não tem esforço humano na salvação. Porque, Manuel, se nosso dedo cair na salvação, se tiver um dedo nosso na salvação, Manuel, a gente estaria condenado ao inferno de imediato. Meu Deus. Porque as nossas obras são como trapos diante do Senhor. Eu posso até te estar dando aqui um presente, dizendo, Manuel, você é o meu melhor amigo e tudo mais. Eu posso ter as melhores intenções, sabe? Mas lá no fundo, no meu coração, lá no íntimo, o Senhor vê. Sabe, que talvez lá no fundo, eu fale mal de você pelas costas. Acontece que o ser humano ele é totalmente contaminado pelo pecado. Então, se ele coloca o dedo na salvação, mesmo que muitas pessoas falam, né? Olha, é a graça de Deus mais o seu esforço. Se tiver o meu esforço no meio, misericórdia de mim. Por isso que a graça de Deus, ela é completa. Sobre nós, ela é completa em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Glória a Jesus. E ele nos perdoa de todos os nossos pecados, ele nos justifica, ele nos leva para o céu, ele nos dá a vida eterna por causa da sua obra e não por causa do meu dedo podre. Entende? Então, o fato é, nós não fazemos esforços para alcançar a salvação, mas a partir do momento que nós somos salvos pela graça, o Senhor ele nos impulsiona a se esforçar, a trabalhar no seu reino. Que bênção, hein? Esse Salvador que se chama Jesus Cristo, que derrame sobre as nossas vidas a sua graça. E como podemos receber essa salvação? Essa graça? Para explicarmos como nós podemos, né, receber essa graça de Deus, essa salvação, primeiro nós precisamos explicar o porquê que nós precisamos ser salvos, né? Porque muitas pessoas, como assim receber essa salvação? Eu preciso ser salvo por quê? Pelo quê? Né? E como nós vemos na palavra de Deus, a Bíblia diz que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Romanos, Paulo vai tratar a respeito disso. Então, nós precisamos entender que o mundo, a humanidade, ela está totalmente contaminada com algo chamado pecado. É considerado o câncer da humanidade, o pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele faz a separação entre o homem e Deus. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus santo. Ele é um Deus que ele não tem parte com o pecado. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com essa herança pecaminosa. Quando nós vemos, por exemplo, um bebê, né, nós vemos tão inocente, logicamente que é a inocência ali do bebê, mas embora o pecado ele não se externize na vida de um bebê, porque é uma criança inocente ali, ele já nasce com a essência pecaminosa, entende? Então, o que nos libertaria dessa herança pecaminosa? Por que nós precisamos nos libertar dessa herança pecaminosa? Porque, como eu falei, o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E a resposta, ou melhor, a pergunta lógica que a gente deveria fazer é o seguinte: será que eu consigo me livrar dos meus pecados sozinho, Manuel? Você acha que a gente consegue? Rapaz, eu acho difícil. É difícil por quê? Porque o ser humano, ele em si, ele já é totalmente contaminado pelo pecado. Se em algum momento ele pensar em buscar a Deus, nós já podemos ver aí que é a graça de Deus já atuando sobre a vida dele, entende? Porque o ser humano por si mesmo, ele não quer buscar Deus. O ser humano por si mesmo, ele quer destruição. Ele quer viver no pecado. Ele quer maltratar o próximo. Ele é egoísta. Então, o ser humano em si, ele não consegue se livrar dos seus pecados sozinhos. E aí que entra a próxima pergunta que nós podemos responder. Que, já que eu não consigo me livrar dos meus pecados sozinho, quem pode me livrar? Quem pode ser o meu Salvador? E aí que entra a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele se tornou ser humano, porque ele precisaria, né, ele precisaria ser humano para nos representar na cruz do Calvário. E quando ele faz isso e ele morre na cruz do Calvário, ele está levando todos os nossos pecados sobre ele. Existe uma dívida aí que nós precisamos entender. E essa dívida nós não poderíamos pagar. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Meu Deus. Ou seja, nós já estávamos condenados para a morte. E a Bíblia diz que é morte, ou melhor, a interpretação, né, diz que essa morte se refere à morte física e morte espiritual, ou seja, separação eterna entre homem e Deus. Então, nós estávamos totalmente condenados, né, ao inferno. Mas aí entra a pessoa de Cristo, Jesus morre pelos nossos pecados, e quando nós olhamos para Jesus na cruz, ali existe esperança. Ali existe um cordeiro que ele é sem pecado, mas ele, ao nos representar na cruz, ele levou os nossos pecados sobre ele. E foi necessário Cristo vir e fazer tudo isso. E aí eu volto, né, à pergunta inicial. Eu volto na resposta, no caso. E eu respondo o seguinte, que nós recebemos essa graça salvadora no momento em que o Espírito Santo nos vivifica, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecado. Um morto, ele consegue responder? Não. Um morto, ele consegue ter alguma decisão? Para mim, eu acho que não. Acho que não. Eu tenho certeza que não. Gente, se alguém pensa o contrário, pelo amor de Deus, vai fazer terapia. Meu Deus. Mas o que acontece? Um morto, ele não consegue responder. Então, o Senhor, ele precisa vir com um espírito vivificante sobre a vida dele. E a partir do momento que ele é vivificado, ele responde à fé em Jesus Cristo. A obra de Deus é apresentada para ele e ele tem um estalo. Lembra quando eu falei que Jesus, ele abriu a minha mente? Então, eu conhecia pouco de Cristo, eu vivia como um morto, sabe?
tinha um temor aqui, outro ali, mas eu não conhecia sobre a pessoa de Cristo. Mas o Espírito Santo, ele nos vivifica, ele nos apresenta o Evangelho através das pessoas, através da igreja, o reino de Deus. E então eu passo a crer nesse Senhor. Então, a partir daí, sabe, é a maneira como nós recebemos essa salvação. O Senhor, ele nos vivifica, e então nós temos uma resposta de fé à obra de Cristo, a pessoa de Jesus e o que ele fez por mim. E aí nós temos duas verdades grandiosas. A primeira delas, né, na vida dessa pessoa que está sendo salva, ela entendeu que ela precisa de um Salvador, porque ela não consegue se livrar dos seus pecados. E, em segundo lugar, ela entendeu que o seu Salvador é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então, ou seja, a gente não é quem dá o primeiro passo. O Senhor é quem vai nos buscar. Isso. Com certeza. Meu Deus. Totalmente Ele. E essa é a graça dele, sabe? É Deus soberano em todos os assuntos, inclusive na salvação. Glória a Jesus. E o que podemos entender pelas Escrituras sobre o momento em que essa graça salvadora começou a nos alcançar? Nós falamos como nós recebemos a salvação. A salvação. E esse momento, com relação às Escrituras. Em que momento, né? Ela começou a nos alcançar. As Escrituras, ela nos leva a compreender que o momento não é, sabe, partido do homem, né, como nós falamos. Não é originalmente no homem, mas é originalmente em Deus. Então, quando nós vamos ver nas Escrituras, Efésios 1:4 diz que nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Então, olha só o tamanho dessa graça. A graça, ela vai além do tempo físico. Ela está antes mesmo do mundo ser criado. Ou seja, o homem, ele ainda nem deu uma resposta, sabe? Que, eu creio no Senhor. Não, o Senhor o escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, nesse aspecto sobre quando a graça nos alcançou, é importante nós entendermos também o assunto da conversa que Jesus fala com Nicodemos. Em João, capítulo 3, versículo de número 8, ele diz que os que nasceram de novo são como o vento, que sopra onde quer. Você o escuta, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então, o que Jesus está falando aqui, ele está explicando como que acontece a salvação. E essa salvação, ele está falando em que momento é. Mas, ao mesmo tempo, ele não fala. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que é um agir invisível de Deus. Então, o que eu quero te explicar? O momento que a salvação acontece, nós primeiro precisamos entender que ele é originado em Deus e não no homem. E o segundo ponto às vezes no culto nós vemos alguém, né, falando, olha, eu quero aceitar Jesus como único salvador da minha alma. E às vezes a gente pensa que naquele momento, né, aconteceu a graça salvadora sobre a vida dele, a conversão. Mas o Senhor já tem trabalhado nele, muito antes. Então, quando nós pensamos, quando aconteceu a graça salvadora sobre a vida dessa pessoa, a gente só tem uma resposta. Olha, eu não sei qual foi o momento específico, mas eu sei que é um agir invisível de Deus. Mas apesar de ser um agir invisível de Deus, a salvação, ela tem os seus efeitos visíveis. Como nós vamos começar a ver essa pessoa dando frutos, né? Como eu falei, a graça de Deus, ela muda o coração do ser humano, né? Então, a partir do momento que a graça de Deus, ela alcança essa pessoa, ela vai começar a ter frutos visíveis, né? Aos olhos. Nós vamos começar a observar que ela está mudando de atitude, ela está pensando diferente, agora ela está querendo atuar no reino, coisa que antes ela não queria fazer. Então, o momento da salvação, ele é incerto para nós, mas nós temos duas certezas. A primeira delas, ela é originada em Deus. Então, antes mesmo da fundação do mundo, nós fomos escolhidos por Deus. E, em segundo lugar, essa salvação, ela
ela é soberana em Deus e ela atua na vida do salvo de maneira ali invisível. Nós não temos o olho nu para poder enxergar isso, ao olho nu, mas ela transborda de efeitos visíveis, né, que é a transformação completa do ser humano. Que bênção. Sabemos que todas as pessoas elas já são agraciadas. Já são agraciadas por Deus. Ou seja, essa graça, muitas das vezes, ela é confundida com a graça que Paulo ele prega lá em Efésios. Em Efésios 2, capítulo 8, versículo 8 ao 9. Então, muita gente se confunde com essa graça que o Senhor tem nos dado, com essa graça que Paulo cita lá em Efésios. E eu gostaria de saber qual a diferença dessas duas graças. Uhum, muito bom. Então, essas graças, elas não se confundem, né? Porque existe um termo teológico que é a graça comum, que é justamente essa graça que nós já falamos também no início, que ela é dada a todos os seres humanos. Então, todos eles são agraciados de uma certa forma pela graça de Deus. Então, isso é chamado de graça comum. E como ela se manifesta? Ela se manifesta na saúde, como nós falamos, né? A pessoa tem saúde, então ela já é agraciada. A pessoa, ela tem um bom emprego, ela é agraciada. Ela tem família, ela é agraciada. O Senhor também, ele se manifesta através da graça na graça comum, no intelecto, na criatividade, na beleza. Então, na consciência também. Muitas das vezes a gente vê, independente da nação, mas as pessoas, elas têm a consciência do que é certo e do que é errado. Então, o que nós podemos entender também sobre a graça salvadora é que ela é como um freio na vida do homem quando se trata das suas ações. Então, a graça comum, Manuel, quando nós vamos estudar e identificar, né, ela no mundo, nós vemos que, se não fosse essa graça, a humanidade estaria muito pior do que ela está hoje. E aí eu te pergunto, como que vai estar a humanidade sem o Espírito Santo atuando, né, através da graça dele? E agora, quando nós passamos para a graça da salvação, a graça salvífica, nós vemos uma diferença, porque o que acontece? A graça comum, todas as pessoas têm, mas a graça salvadora, alguém pode ter a graça comum, mas a graça salvadora, tem muita gente que não está desfrutando dela. Então, nós vemos que a graça comum, ela é totalmente diferente da graça salvadora. Porque na graça comum, o ser humano, ele vai desfrutar das bênçãos de Deus, daquilo que o Senhor dá. Mas na graça salvadora, nós vamos desfrutar da pessoa de Cristo. Ou seja, daquele que detém a graça, daquele que é o agraciador. Né? Enquanto muitas pessoas estão sendo agraciadas com as bênçãos de Deus, e nós também somos, nós somos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que têm certeza da sua salvação, eles estão desfrutando das bênçãos de Deus, da graça de Deus, mas também está desfrutando, dentro da graça salvífica, da pessoa de Cristo, que é o que detém essa graça, né? Que manifesta a sua graça sobre as nossas vidas. Então, é totalmente diferente. Que bênção. Você falou na terceira pessoa da Trindade e me chamou muita atenção. Essa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, eu gostaria de saber como é que ele atua na nossa vida. Uhum. Nós sabemos que existe, né, 3 pessoas, que é um único Deus, que ele se manifesta em 3 pessoas. Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo. E quando nós pensamos na pessoa do Espírito Santo, nós lembramos do Senhor se despedindo dos seus discípulos, das pessoas ali que os seguiam, dos apóstolos ali, e ele dizia o seguinte: olha, eu vou para o céu, mas eu deixarei um outro Consolador. E esse outro significa, né, da mesma essência
que Jesus, a mesma essência de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é uma pessoa que mora em nós, que habita em nós, a partir do momento que nós recebemos essa graça salvadora. E o Espírito Santo nas nossas vidas, ele está conosco até o final dos séculos. A Bíblia diz que ele é o nosso penhor, ele é o nosso garantidor da salvação. Né? Então, o Senhor, ele é incrível, porque além dele nos salvar, nos justificar, nos dar dádiva, nos dar dons espirituais, ele ainda deixa um penhor, sabe, sobre nós, dizendo, olha, o Espírito Santo vai estar com vocês. Que bênção. Porque isso é a garantia da salvação de vocês. Que maravilha. E o Espírito Santo, ele é fundamental, principalmente, né, com relação a essa obra, né, do Senhor sobre as nossas vidas, no processo de santificação. Com certeza. Ele é aquele que nos santifica, ele é aquele que nos leva a nos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ele que nos limpa, né? E nós precisamos, né, como diz a palavra do Senhor, não entristecer o Espírito Santo. Então é dar ouvido à voz do Senhor, a voz desse Espírito que é o poder de Deus, né? E além de ser o poder de Deus, ele é uma pessoa que tem vontades, tem desejos sobre as nossas vidas. Que bênção. E para você, qual foi a maior graça que a humanidade já experimentou? A maior graça que a humanidade já experimentou, com certeza, é a pessoa de Cristo, através do Espírito Santo, dentro da graça salvífica. E o porquê? Simplesmente porque ele é a maior manifestação da graça de Deus. Imagina só, Deus Pai enviar o seu Filho unigênito, o seu único filho, para morrer na cruz em nosso lugar. E essa graça se chama Jesus. E se nós temos Jesus, nós temos tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, Manuel. Então, sabe, a maior graça não é nem mesmo nós abrirmos os nossos olhos todo dia. A maior graça não é nós termos, sabe, a nossa família. Que maravilha. Mas a maior graça é nós termos e conhecermos dia após dia a pessoa de Cristo. E ele é aquele que nos preenche de tudo. Ele que nos dá tudo aquilo Glória que nós Jesus. precisamos. Ele é a maior graça. Que bênção. Qual a passagem bíblica que chama mais a sua atenção sobre o tema graça? Fique à vontade, se quiser expor mais de um texto. Beber mais uma água. E eu gostaria de saber qual a passagem que te enche os olhos quando você vai lendo as escrituras, e chega naquela passagem e diz, Senhor, essa passagem me enche o coração, me enche de emoção quando eu leio essa passagem. Então, eu tenho 2 versículos que eu levo comigo. Quando se trata de graça, eu penso nesses 2. O primeiro se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, que é conhecido como o proto-evangelho, né? É um pequeno versículo que, embora não tenha a palavra graça nele, nós vemos ali a primeira profecia e a única esperança da humanidade, sabe? Sendo ali dita que viria. Então ele fala, né, que da semente da mulher nasceria um que esmagar a cabeça da serpente. E essa pessoa que é Jesus, que nós sabemos, ele veio e ele de fato nos livrou do pecado e das algemas de Satanás, que ali no texto era representado como a serpente. Então o Senhor veio, destruiu o poder do pecado sobre as nossas vidas. Hoje, pela graça de Deus, nós podemos dizer não pelo pecado, apesar de nossa carne ela não se converter, mas o Espírito que está em nós hoje, diferente do Espírito que está no mundo, que fala para a pessoa fazer, sabe, tudo que der na telha, tudo que der vontade, esse Espírito hoje ele nos impulsiona a dizer não para o pecado e sim para aquilo que agrada a Deus. Então,
esse é o primeiro versículo, né? Que é um Que versículo maravilha. pequenininho, o proto-evangelho ali, mas é um versículo que me chama muita atenção e que é um versículo que já traz esperança, né, para toda a humanidade. E eu acho incrível também porque é o mesmo capítulo que vai tratar sobre a queda do homem. Mas o Senhor vai ali tratar de esperança para nós. Olha, vai vir um e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Meu E nós Deus. cremos, né, nesse Senhor que esmagou a cabeça da serpente e ele dissipou todas as potestades, os poderes demoníacos ali na cruz do Calvário. E o segundo texto é Hebreus. Hebreus, capítulo de número 7, verso de número 25, que diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Esse versículo, para mim, ele é a mais pura graça de Deus. Desculpa, é mais um versículo que não tem o nome graça. Mas é pura graça de Deus. Porque nós vemos ali, sabe, o Senhor, a palavra de Deus ali dizendo que o Senhor, ele garante a nossa salvação. Então, o Evangelho, a graça salvadora de Deus, ela me dá certeza, sabe, Manuel? Eu não estou salva hoje, amanhã eu não estou salva. Eu não fico, sabe? O Senhor, ele não brinca com a minha salvação. Mas o Senhor, ao mesmo tempo que ele nos dá a sua graça, o seu favor imerecido não pode ser questionado. Sabe por quê? Porque ele, sendo todo-poderoso, o Senhor de tudo, ele diz: olha, eu garanto a salvação de vocês. Ou seja, ele trabalha. O texto diz que até hoje ele está intercedendo por nós. Então, ele é aquele que deposita graça salvadora sobre a nossa vida e ele mesmo trabalha constantemente, principalmente através do Espírito Santo na terra, mas a Bíblia também diz que ele está lá intercedendo, né, junto ao Pai por nós, para que ele venha nos apresentar diante de Deus com vestes novas, limpas, santificadas naquele grande dia. Então eu vejo o Senhor trabalhando, sabe, para que a nossa salvação ela tenha essa qualidade, digamos assim, né, essa certeza. O Evangelho, ele é certeza, ele não é dúvida. E por isso eu louvo ao Senhor, porque nós podemos dizer, sabe, com alegria no coração, com gratidão: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor garantiu a minha salvação, sabe? E a gente precisa ter certeza da nossa salvação. Amém, glória a Deus. Também, como estudiosos da leitura da Bíblia, eu também tem uma passagem que me chama muita atenção, é Isaías 53, aquela passagem é muito linda. Muitas das vezes, quando eu estou lendo aquele capítulo, muitas das vezes eu me deparo com alguns versículos que tem no capítulo 53, eu chego a chorar, com o sofrimento que o nosso Criador e Salvador passou naquele momento. E você foi uma das criadoras desse projeto, Gerado Cast, e quando a gente estava idealizando, chegamos a uma conclusão de que era gerar corações disponíveis para o reino do Senhor. E por isso, eu gostaria de perguntar para você, ainda dentro do tema graça, como a graça opera para gerar corações disponíveis para o reino de Deus. Muito bom, porque esse é o nosso objetivo, né? E realmente foi difícil, né, nós chegarmos a gerar corações disponíveis para o reino do Senhor. Sim, mas a gente sentiu do Senhor, né, que o Senhor, ele queria trabalhar dentro desse projeto com esse objetivo, né, a gente gerar corações disponíveis para o reino de Deus. E a graça de Deus, Manuel, tem tudo a ver com isso. Porque a partir do momento que nós somos alcançados pela graça salvadora, eu falei que o nosso coração, ele é transformado, a nossa mente muda. E então nós temos um coração sensível à voz do Espírito Santo. E tudo que o Senhor precisa é de um coração sensível que ouça e obedeça a sua voz. E a graça capacitadora, ela atua
atua sobre as nossas vidas, nos impulsionando a trabalhar no reino de Deus. Porque quando o Senhor, ele vem sobre nós, ele derrama do seu Espírito Santo, ele derrama com propósitos. Então, muitas pessoas, elas querem vir para a igreja, elas querem ficar ali confortável no banquinho delas, mas eu tenho certeza que a todo tempo o Espírito Santo está dizendo, olha, se liga, é isso que eu tenho para você, é nisso que você precisa trabalhar. Então, a graça de Deus, ela vem sobre a vida das pessoas, impulsionando elas para trabalhar no reino. Eu acho incrível, Efésios vai dizer que Deus é aquele que trabalha em nós, né? Ele, quem opera no efetuar, né, nas nossas vidas. Então, até mesmo para atuar no reino de Deus, para cumprir a obra do Senhor, nós precisamos da graça de Deus. E o que eu falo para aqueles que estão nos ouvindo é que, por favor, tenham um coração sensível ao Espírito Santo. Porque ele, a todo momento ele está falando ao seu coração, olha, vamos lá, vamos fazer a minha obra. É nisso que você precisa se capacitar. E às vezes nós deixamos, sabe, nós simplesmente tapamos os nossos ouvidos. Mas isso tudo já é a graça de Deus, porque sem ela, nada, absolutamente, nós podemos fazer. Então, a graça de Deus, ela cumpre um papel fundamental, se não central, dentro de gerar corações disponíveis para o reino de Deus. Amém, glória a Jesus. E você que está nos assistindo, tenha um coração disponível para a obra do Senhor. A gente sabe que todo tempo a obra precisa que a gente esteja disponível. Vou dizer que essa minha amiga Thalita aqui, a vida dela não é fácil, tá? É uma mulher guerreira, trabalhadora. Tem os seus afazeres quando chega em casa, tem seus estudos. Pensa numa mulher que gosta de estudar, tá? Formada em Direito, já cursou teologia e ainda pretende ainda fazer outros cursos. É a mulher dos cursos. E só tira nota 10, tá? Como eu preciso da graça, né? Que maravilha. E estamos chegando ao fim desse episódio e queria dizer a você que muito obrigado por esse momento maravilhoso e queria que você deixasse as considerações finais para aqueles que estão nos ouvindo e que possa agraciar esse momento, que dessa passagem que você vai estar citando e deixando para nossos ouvintes que estão nos assistindo. Eu quero primeiramente agradecer e louvar a Deus Amém. Por essa oportunidade. O Senhor, ele tem nos agraciado, né, nos enchido da sua graça para realizar aquilo que ele coloca nos nossos corações. Inclusive, eu tenho uma amiga, né, irmã Ana Paula, que ela sempre fala, né, olha, o Senhor me deu ou melhor, ela fala assim, eu tive uma ideia. Aí depois ela fala assim, não, o Senhor me deu uma ideia. Né? E às vezes a gente acha que a ideia veio de nós, mas é a graça de Deus falando conosco. Né? Olha, o Espírito Santo quer que você faça isso. E esse projeto é a prova disso. Né? O Senhor, ele nos trouxe até aqui. E eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar sentada aqui com você. Eu quero dizer também que eu louvo ao Senhor pela sua vida, porque você é uma pessoa que tem um coração disponível para o reino dele e sempre faz de tudo para entregar o melhor. E isso é muito lindo da sua parte. Eu quero dizer que eu amo a sua vida. Glória a Jesus. E que possamos continuar juntos aí caminhando, né, no reino de Amém. Deus e glorificando o nome do Senhor. Eu também quero falar para aqueles que nos escutam, né, como últimas palavras, que você que ainda não recebeu a graça de Deus, sabe, no sentido da salvação, a graça salvadora, que você possa ter a oportunidade de receber essa graça salvadora, porque é ela que nos levará para a eternidade. O Senhor, ele nos promete a eternidade, ele nos promete estar com ele, e o contrário disso é ter uma vida totalmente sem alegria. Aqui na Terra nós temos alguns momentos de alegria,
Mas depois, quem não tem Jesus, muitas das vezes chora escondido. Mas o Senhor é aquele que preenche o nosso coração. Ele é tudo que nós precisamos. Que benção. E que em nome de Jesus, você que já tem a graça salvífica sobre a sua vida, que você possa, sabe, pedir ao Senhor discernimento, pedir ao Senhor quais os propósitos que Ele tem na sua vida, porque grandes coisas Ele quer fazer em você e através de você. E muito obrigada, Manuel, que o Senhor possa continuar prazer é todo te abençoando e tamo junto. Amém. Então a gente fica por aqui e não esquece, hein? Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e que outras pessoas possam ser alcançadas por esse bate-papo que tivemos hoje aqui, que foi muito gratificante, foi muito prazeroso de estar aqui com você. E nos ajude na mídia, compartilhe, deixe seu comentário, deixe o seu like. E o mês que vem tem mais. Mês que vem tem mais um episódio do Gerado Cast.